Gente, o tema de hoje que me foi confiado é um tema que eu gosto muito, eu sou muito apaixonado pelo tema, e eu tenho certeza que vocês, perfeito, eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar também por esse tema, tá? O direito imobiliário em si, como muitas pessoas dizem, né, é um caminho sem volta. O direito registral imobiliário é um caminho sem volta mais ainda, mas não sem volta porque é algo ruim, é sem volta porque ele é apaixonante, ele é intrigante e ele é muito rentável, certo? Então, talvez eu esteja falando aqui essa noite não apenas com serventuários, com delegatários, com bacharéis, com estudantes de direito, mas até com advogados que iniciaram a área de atuação e estão querendo migrar agora para uma outra área de atuação, e diga-se de passagem, uma das melhores áreas de atuação do direito, certo? Deixa eu só minimizar aqui a tela bem rapidinho. Ok, perfeito. Bom, então estamos aqui com o áudio tudo ok. Gente, o tema de hoje, devido ao processo registral imobiliário. Ele é um tema que pode deixar muita gente de cabelo em pé. Por quê? Imagina o seguinte, quando a gente pensa em direito registral imobiliário, quem geralmente é de um pequeno interior, de uma pequena cidade do interior, assim como eu nasci e me criei, geralmente você tem um cartório único, quando muito um cartório que ele tem a função de registro civil e o outro cartório que tem a função de registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas, protestos e notas. Então, cartório único. E muitas vezes isso gera uma confusão, gera uma dificuldade no usuário, no cidadão, em saber identificar qual cartório ou qual função ele está tratando. E o direito registral imobiliário e o processo registral imobiliário, ele é um tema que é de suma importância. E eu vou dizer o porquê, certo? Qual o objetivo inicial do ofício de registro de imóveis? Qual a razão de existir? Por que é que esse ofício ele tem essa grande relevância no contexto da segurança do ordenamento jurídico brasileiro, para a correta transferência da riqueza, ou seja, a terra, o imóvel, enfim, para que haja segurança jurídica. Qual a importância do ofício de registro de imóveis no contexto atual, certo? Luiz Guilherme Loureiro, um grande doutrinador, ele tem livros ali pela Juspodium, ele diz o seguinte, o objetivo ele é assegurar, grave bem, tá? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos. O ofício de registro de imóveis e o sistema registral imobiliário brasileiro, e eu digo o sistema registral imobiliário brasileiro, porque de fato ele é um sistema. A gente observa na doutrina que para que uma área do direito ela possa ter essa relevância toda, ela precisa ter os seus próprios princípios, as suas próprias normas, e o sistema registral imobiliário brasileiro não fica de fora, porque nós temos dentro desse sistema, nós temos princípios que lhes são próprios, que lhes são caros e que lhes são de grande relevância. E todo aquele que esteja, neste momento, querendo abraçar a seara do direito notarial e registral, querendo abraçar a seara do direito registral imobiliário, precisa compreender esses princípios. E aqui, por certo, eu não tratarei de princípios em uma questão meramente filosófica. Trataremos os princípios no seu aspecto prático. O quão eles podem ser relevantes e o quanto eles podem lhe ajudar no dia a dia. Vamos ver neste sentido. Então, observe bem. Os princípios registrais, eles norteiam o oficial registrador no exame dos títulos, na qualificação que os atos implicam, quer seja na constituição, modificação ou extinção de direitos reais sobre os imóveis. Então, esses três atos, constitutivos, modificativos e extintivos de direitos reais sobre os imóveis, eles guardam a devida observância aos princípios registrais do direito imobiliário, certo? Historicamente também,
Luiz Guilherme Loureiro, ele fala o seguinte, que a finalidade precípua, inicial do registro de imóveis não foi inicialmente guarnecer, dar segurança ao próprio imóvel. Tá? Ele surge ali com a intenção de guarnecer, de garantir a publicidade das hipotecas, a circulação segura do crédito. Porém, com o passar do tempo, houve um aperfeiçoamento e chegamos onde estamos hoje. E aqui eu deixo para vocês também uma área muito interessante e pouco explorada ainda, inclusive para os futuros alunos dessa pós-graduação, é o direito registral imobiliário comparado. Nós temos sistemas que são maravilhosos. O sistema francês, o sistema alemão, que é tão falado, o sistema inglês, e nós temos também o sistema brasileiro, que ele traz sempre aquela mistura, certo? Ele não é um sistema puro. Mas cada sistema desse, ele tem a sua contribuição, certo? Eu viajei recentemente para a Europa, mas eu me arrependi de não ter comprado alguns exemplares locais que falam sobre o direito, o sistema notarial e registral europeu. Da próxima vez aí eu não esquecerei e trarei para comparação. Muito embora nós temos aqui algumas editoras que publicam literaturas nessa área, como a editora ICAR, do querido professor e juiz Vitor Kimpel, que ele tem doutrina nesta área. Né? Nós temos também a Juspodium, também com livros, e eu falo isso para que os alunos e para que os congressistas aqui essa noite possam ter referências iniciais de onde buscar esse tipo de literatura, certo? Então, avançando um pouco mais, qual é o marco inicial, então, do processo registral imobiliário? Quando eu falo de processo registral imobiliário, eu falo da deflagração, da instauração do procedimento interno na serventia para que um ato seja registrado ou averbado. Processo registral imobiliário. O professor Vitor Kimpel, ele diz que o marco inicial que deflagra esse processo é a prenotação. E vamos ver um pouco mais adiante o que essa prenotação significa, o que essa prenotação quer dizer, para que a gente possa entender um pouco mais. Bom, deixa eu voltar só um pouco aqui. Então, estamos perfeito, o áudio. Ótimo. Veja bem, a prenotação, ela fixa. A prenotação, a gente vai ver aqui também, mas ela fixa, é o ato que garante prioridade para aquele título que está entrando para ser registrado. Então, imagine que você está indo hoje, estará indo amanhã para o cartório de imóveis para levar uma escritura pública de compra e venda. Você apresenta os documentos, e foi dito aqui, inicialmente, pela professora, a primeira palestrante, as facilidades que temos hoje de fazer esse tipo de procedimento à distância, através de plataformas como o registro, o RI digital, dentre outras possibilidades, tá? Então, você apresenta, então, o título ao cartório para que ele possa recepcioná-lo e dar continuidade. Então, grosso modo, seria isso. Mas dentro do contexto registral imobiliário, existe todo um sistema e toda uma magia que a gente vai contemplar agora. Preste atenção. A prenotação, quando você leva um título, o título aqui pode ser judicial, pode ser um título de natureza pública, como uma escritura pública, um título de natureza particular, com força de escritura pública, pode ser um contrato de financiamento, certo? E pode ser também um instrumento particular que ele revista ali as formalidades necessárias. Tá? Imagina aí uma promessa de compra e venda de um imóvel. Então, você apresenta o título, esse título ele vai ser recepcionado e vai ser lançado, e vamos ver aqui adiante, deixa eu só antecipar aqui, nós temos que ele vai ser lançado aqui no livro 1, que é o livro protocolo. Tá? Então, basicamente, o cartório de imóveis possui 5 livros, regra geral, fora os outros livros que são auxiliares e outros que são também obrigatórios, mas não estão constando aqui, como, por exemplo, o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiros. Mas imagine o seguinte, você leva o título para o cartório, ele é recepcionado, certo? Ele é lançado no livro 1, que é o livro protocolo, com todas as características daquele título, hora exata, dia, a pessoa que está indo apresentar,
E uma vez que ele é lançado, é gerado um número, certo? Esse número a gente recebe porque o título foi pré-notado no livro 1, e aí a gente diz muitas vezes que o título ele foi pré-notado, certo? Então, porque ele foi lançado no livro 1, que é o livro protocolo. Deixa eu adiantar aqui, então. Então, a prenotação, ela fixa prioridade de registro, ou seja, este título, esta escritura, esta promessa de compra e venda, este formal de partilha, né? Enfim, o que quer que seja, desde que seja devidamente previsto na legislação. Ele vai ter prioridade para ser registrado na frente de qualquer outro título que venha a ser pré-notado, até que o prazo da prenotação ele passe, certo? Ou seja, venceu sem concluir as exigências, e a gente vai ver um pouco mais adiante, ou se esse título foi registrado, encerra-se ali o procedimento. Se ele não foi registrado por falta de obediência às exigências, então ele perde ali a prioridade. Então, observe aqui, a prenotação ela fixa a prioridade para registro tabular. Ela confere um direito posicional indicativo de preferência, que é manifestado uma função cautelar preparatória no registro imobiliário. Ou seja, quando você leva um título para ser registrado no cartório, ele será pré-notado. E essa pré-notação, conforme a recente alteração na Lei 6.015 de 73, ela garante, regra geral, prioridade por 20 dias úteis, para que a pessoa possa ter aquele título ali ou registrado, né, ou para que ela possa sanar as futuras exigências que possam surgir. E o que é que acontece se o cartório formulou uma exigência e a parte não cumpre e decorrem ali os 20 dias úteis? Essa prenotação ela perde a sua prioridade e o outro título que estaria ali na fila aguardando a finalização dessa prenotação ou qualquer outro título que chegar depois, ele vai ser prenotado e possivelmente registrado. Lembra daquela história lá? O que é que hoje garante uma pessoa comprando um imóvel por escritura pública de compra e venda, entrega a escritura pública na mão do adquirente, o adquirente ele vai embora, certo? Com a escritura pública debaixo do braço, acreditando que já é o proprietário pleno do imóvel, e aí, digamos que aquele vendedor de má fé, 5 minutos depois, ele vai no cartório da esquina, já que no mesmo cartório poderia soar muito flagrante essa fraude, né? Ele vai no cartório da esquina, ele vai no cartório da outra cidade, e ele pode lavrar uma nova escritura de compra e venda, e ele pode, saindo dali, ele pode ir para outra cidade, lavrar uma outra, ele pode lavar quantas escrituras de compra e venda ele quiser no mesmo dia. Porque hoje, essa é uma falha ainda do nosso sistema notarial, mas, entre aspas, não é uma falha. Existem meios de se prevenir isso. Mas é, infelizmente, vamos chamar assim, de um delay, certo? Porque hoje não há ainda um impedimento de que uma pessoa venda um imóvel diversas vezes. Porque se eu pego uma certidão de matrícula atualizada, que foi emitida hoje, o prazo de validade de 30 dias, e eu apresento em um tabelionato de notas, e esse imóvel ele é vendido, é lavrado uma escritura, e eu pego essa mesma certidão de matrícula, vou em outro cartório e lavro, você pode concordar comigo que aquela certidão ela é atual? Você pode concordar comigo também que, mesmo que aquela escritura primeira seja prenotada, eu estou com uma certidão de matrícula válida, que eu posso fazer uma nova venda, não que eu vá fazer, tá, gente? Isso aqui é uma cautela. Então, isso pode acontecer e eu acho que isso ainda é um ponto que precisa ser corrigido. Mas a própria Lei 6.015 de 73, ela já traz para o adquirente uma possibilidade de se resguardar, porque se ele, ao comprar o imóvel, se ele, ao lavrar a escritura, ou ter a escritura lavrada, ele vai diretamente no cartório de imóveis e prenota, o que é que acontece? O vendedor ele pode vender 30 vezes aquele imóvel em uma semana. Quando a pessoa interessada, quer seja a segunda, terceira ou quarta, for registrar, ele vai ver que existe uma escritura pública pré-notada. E se aquela escritura pública ela estiver qualificada para ser registrada, então cabe aos demais adquirentes, certo? A requerer perdas e danos daquele que fraudou a venda.
mas não mais daquele que prenotou em primeiro lugar. Se o terceiro que comprou prenotar em lugar do segundo e do primeiro, ele tem prioridade para adquirir o imóvel, se ele adquiriu assim de boa fé e não for provado que ele conhecia esse tipo de situação. Então, preste atenção, a prenotação ela é muito importante, tá bom? Qual a importância dela aqui? Ela define a data da eficácia do ato. O artigo 1246 do Código Civil diz que o registro, né, que o título será eficaz o registro desde o momento da prenotação. O que isso quer dizer? Isso aqui é só um resumo do artigo, que eu não queria colocar ele todo aqui. Você pode consultar um pouco mais adiante. Preste atenção. Será eficaz o registro desde o momento da prenotação. Isso significa o quê? Se eu prenotei um título, se o cartório de imóveis prenotou um título, uma escritura, no dia 1 de janeiro de 2025, e esse título ele foi registrado, foi concluída a qualificação e ele estava apto para ser registrado dia 30 de janeiro de 2025, ou seja, no 30º dia do mesmo mês, a data do registro será a data da prenotação. Ou seja, ela retroage a data da prenotação. Por isso que a prenotação ela tem uma importância muito grande, porque ela define a data da eficácia do ato registral. Isso é importante para quê, professor? Bom, isso é importante para várias coisas. Imagine que você prenota um título dia 10 de janeiro de 2025, certo? E aí, vamos dizer que alguns dias após, alguém entra com ação, opõe um embargo de terceiro, certo? Contra o proprietário inicial. Ou imagine que recai ali uma indisponibilidade. Caiu uma indisponibilidade. Ou até chegue no cartório de imóveis uma determinação de bloqueio de matrícula. Se o seu título foi pré-notado antes, é lógico que as decisões judiciais elas têm uma certa preferência, elas precisam receber uma certa deferência por causa da natureza, né, por causa da jurisdição estatal no viés judicial, né, já que a jurisdição vamos dizer assim, é o poder-dever do Estado de dizer o direito, é a jurisdictio, certo? Muito embora a professora Renata também ela defenda, né, ela tem obras nesse sentido, que a jurisdição notarial e registral também é jurisdição, certo? Isso é uma questão muito relevante. Mas imagina o seguinte, aquele título que foi pré-notado antes, ele vai gozar vamos dizer assim, de uma publicidade, ele vai gozar de uma segurança, ele vai gozar de uma primazia, diferentemente do fato se aquela escritura não tivesse sido prenotada e a pessoa estivesse com ela meramente debaixo do braço, popularmente falando. Então, vamos lá. Uma outra importância da prenotação é que ela formaliza o início do processo registral, como já vimos. E ela também é o marco de fixação das normas de regência jurídico-registral. O segundo ponto aqui, que é o mais complicado, eu vou dizer para vocês aqui em poucas palavras. Imagina aquela situação que a gente tem no direito, né? A direito adquirido, ato jurídico perfeito. E aí o que é que acontece muito na prática? Às vezes um cliente chega com a escritura pública que foi lavrada em 1990. Isso é muito comum. Doutor, olha, eu comprei, escriturei, mas nunca registrei. Aí você pega essa escritura pública e leva para o registro. Quando chega lá no ofício de registro de imóveis e ela é pré-notada, o que é que acontece? O cartório ele vai formular, após o exame de qualificação, as exigências com base no Código de Normas da Corregedoria atual, com base na Lei 6.015 de 73, em vigor. E aí, o que é que acontece na prática? Vários requisitos que são exigidos hoje, aquela escritura não atende. O que é que acontece? Vai ter que se fazer, em alguns casos, a re-ratificação, e o problema mora aí. Porque muitas vezes você não tem mais o contato das partes vendedoras, certo? E aí começa todo aquele né, dilema de dor de cabeça para localizar partes, para tentar fazer um outro ato para sanar essa situação, ou até mesmo as partes irem para a via da usucapião, porque foi impossível sanar vícios da escritura anterior.
Veja que coisa interessante. Você poderia dizer, mas professor, na data que ela foi lavrada, não eram exigidos esses detalhes. Porém, a prenotação, ela é o marco de fixação das normas de regência jurídico-registral. Ou seja, toda norma procedimental, e aí eu posso chamar de processual, né, registral e imobiliária, elas são fixadas a partir da data da prenotação. Se na data da prenotação a escritura não atender, porque foi lavrada em outra época, não vale rogar o princípio do ato jurídico perfeito para poder evitar esse tipo de exigência, tá bom? Então, na Lei 6.573 diz o seguinte, que no registro de imóveis serão feitos os seguintes, vamos lá, registro e averbação dos atos ou títulos declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais, certo? Isso é feito no ofício de registro de imóveis. E lá nós temos, como eu falei aqui no início, basicamente 5 livros. Você me diz, professor, mas por que é que eu tenho que decorar esse livro? Você não tem que decorar esse livro. Você tem que entender que esses 5 livros, eles são, cada um deles tem uma função. O livro 1, que é o livro protocolo, é aquele livro que deflagra todo o procedimento. O livro 2, que é o registro geral, é o livro onde, vamos dizer assim, é um dos livros principais do cartório de imóveis, onde todos os atos que estarão ali mencionados na matrícula estarão aqui no livro 2, certo? Que digam respeito prioritariamente ao imóvel. Nós temos o livro 3, que é o livro auxiliar, que geralmente faz ali registro de convenção de condomínio, títulos de crédito, vamos dizer assim, aqueles penhores rurais, enfim. Nós temos o livro de indicador real, onde todas as informações dos imóveis que passam pelo livro 2 também devem estar aqui no livro de indicador real. Professor, na prática, como é que eu utilizaria isso? Imagine que você vai fazer um uso capião, você pede uma certidão de matrícula no cartório de imóveis pelo endereço atual. A Rua Dona Joaquina, número 55. O cartório vai dizer, certifica que conforme solicitado, inexiste assentamento registral com base na Rua Maria Fulana de Tal, número 55. Ponto. Aí você diz, então não tem assentamento registral. Aí você se engana. Nesses casos, você pode solicitar na prefeitura uma certidão narrativa de quadra, lote, loteamento, e se aquele imóvel estiver edificado sobre um loteamento regular, você pode ir lá, então, agora no cartório de imóveis e pedir com base no indicador real, quadra, lote e loteamento. Porque nem sempre essa atualização, essa comunicação, ela é automática. Isso não acontece, certo? Mas se você apresentar um elemento diferente, com base no indicador real, você consegue essa certidão. E nós temos alguns princípios registrais. O princípio da prioridade, ou seja, o título que ele é prenotado, ele gera prioridade para aquele título ser registrado à frente de qualquer outro, certo? Princípio da inscrição, não basta ter a escritura pública, o título, o instrumento particular com força de escritura pública, né, lavrado ou enfim, elaborado, você precisa levá-lo ao cartório de imóveis para que ele seja inscrito e só então haverá transferência do direito real referente àquele imóvel, certo? Princípio da publicidade registral. A publicidade registrária, ela tem essas características, conforme ensina Walter Seneviva. Por exemplo, ela transmite ao conhecimento de terceiros, interessados ou não, a informação referente ao registro, por mais que seja uma publicidade mitigada, abrandada, porque ela depende de consulta através de certidão, certo? Ela sacrifica um pouco a privacidade e intimidade das pessoas, sim, certo? Mas é em benefício da coletividade e da garantia que a publicidade ela traz, né, para o titular do direito real. E serve ainda para fins estatísticos, para fim de fiscalização pública, certo? Nós temos o princípio da especialidade subjetiva e objetiva. O primeiro diz respeito à qualificação das pessoas, nome, RG, CPF, Estado Civil, e a especialidade objetiva, que diz respeito ao imóvel, certo? Natureza jurídica, se é terreno próprio de marinha, edificação, cômodo. Esses princípios você precisa entendê-los, certo? Para poder qualificar um requerimento de registro de um título. Isso é muito importante, tá?
O princípio da continuidade, eu não posso registrar a venda de um imóvel em nome de João, se João é falecido, se antes registrar, regra geral, a partilha, salvo determinação judicial, tá? Regra geral, através de alvará judicial. Porém, você não pode ferir o princípio da continuidade registral nesse sentido, tá bom? A princípio da tipicidade, você só pode registrar os atos dos títulos que estejam previstos em lei. Princípio da concentração dos atos na matrícula, ou seja, se um credor tem, se o credor ele tem um direito sobre um determinado devedor, ele pode, mediante determinação judicial, levar ao conhecimento da matrícula daquele imóvel, certo? Aquela dívida, para que aquele imóvel, ou ele pode até requerer a indisponibilidade daquele imóvel. Eu já requeri, em uma situação, o bloqueio da matrícula, evitando que o réu ele vendesse o imóvel ou alienasse. Isso também deu publicidade para outras pessoas. Tá? E outros princípios aqui da instância ou da rogação que são de extrema relevância para vocês. Tá bom? Agora, finalizando aqui a minha apresentação, eu sei que o tempo já corre, eu quero mostrar para vocês o que eu chamei de iter tituli. No direito criminal, nós temos o iter criminis. E aqui eu trouxe essa nomenclatura aqui, iter tituli, que é o caminho do título dentro do ofício de registro de imóveis. Lógico, aqui é um esqueleto geral, aqui é um padrão. Dependendo do procedimento, esse iter título ele pode ficar um pouco mais extenso. Mas preste atenção. Primeiro, você vai fazer a apresentação do título para registro ou averbação. O que é que eu recomendo e eu faço e eu aplico no dia a dia? Se você pega um formal de partilha para registro, faz um formal de partilha com 5 volumes, mas você chega com aquele formal de partilha, muitas vezes, fisicamente, no cartório de imóveis e entrega para registrar. Faça isso não, meu amigo. Ajude, né, o colega examinador, faça o seu trabalho, certo? Faça um requerimento, explique a situação, detalhe o que você puder detalhar e, ao final, requeira o que você, de fato, quer com esse objetivo. Registrar o imóvel tal em nome de tal pessoa. Se existe mais de um imóvel, você pode utilizar o princípio da cindibilidade e dizer que só quer que seja registrado aquele imóvel determinado e os demais ficarão para uma segunda oportunidade. Apresentou o título, prenotou, ok, aguarde o prazo da qualificação, do exame do título. Prenotado, exame do título, vai vir agora o juízo qualificador. Se for o juízo qualificador positivo, né, vai vir basicamente uma nota com as custas para serem pagas e ato seguinte seria o registro. Agora imagine, juízo qualificador negativo. É exarado uma nota devolutiva apontando que precisa ser corrigido para poder aquele título ser registrado, tá? Então você pode cumprir essas exigências e aqui eu recomendo fortemente para aqueles que querem iniciar a partir de amanhã, certo? Não é hoje, mas a partir de amanhã. Baixem no site da Corregedoria do Estado de vocês o Código de Norma das Atividades Notariais e Registrais. Se abracem com ele. Façam a impressão, se não houver, se você não tiver facilidade com PDF. Se abrace com ele, leia referente à área que você quer atuar. Direito imobiliário. Vá para a parte geral, leia direito imobiliário e se abrace. Pega a Lei 6.015 de 73. Devore ela em 2 dias. Baixe o Código Nacional de Normas do CNJ e estude as seções que você quer atuar. Uso capião, adjudicação compulsória, tá? E aproveite essa oportunidade da pós-graduação para que você seja uma referência na sua área de atuação, tá bom? Se o juízo qualificador for negativo e você cumprir, perfeito, reapresente o título, vai ser novamente reexaminado e, se cumprir as exigências, ele vai seguir para registro. Se o juízo qualificador negativo não puder ser solucionado, você pode, então, suscitar dúvidas, requerer, na verdade, a suscitação de dúvidas para que aquele ato de registro possa ser, de fato, ponderado pela corregedoria, dependendo como é a organização do seu estado, tá bom? Então, a qualificação registral foi negativa, eu vou ter que cumprir as exigências. Se eu não cumprir, tá? Porque é impossível de cumprir, eu posso requerer ao oficial que suscite dúvida. Gente, essa aqui é a minha participação.
Eu espero que vocês tenham realmente gostado, tá bom? Espero ter deixado o gostinho de quero mais aí no coração de vocês. E tenham certeza, vocês estão diante de uma excelente e imperdível oportunidade para a mudança da carreira jurídica de vocês. Você que não tem um escritório de advocacia grande, você que não tem família de advogado para indicar carteira de cliente e quer exercer uma profissão numa área que é muito rentável e que traz dignidade humana para as pessoas, o direito registral imobiliário é o caminho. Um abraço.